Fala aí, galera! Vamos aqui fazer uma aulinha de quê? De regra de 3 simples e composta, de uma maneira diferente. Vamos lá? Regra de 3 simples e composta. Para ser simples, ela tem que ter apenas 2 grandezas. Para ser composta, tem que ter mais de 2 grandezas. O importante na regra de 3 é você analisar as grandezas. Esse é o objetivo. Essa análise é para você dizer se elas são diretas ou inversamente proporcionais. Beleza? Uma vez analisada essas grandezas de uma forma correta, não tem como não acertar o que? As questões. Os números que aparecem nos problemas servirão apenas para fazer cálculos. Depois da análise, você faz os cálculos e já foi. Beleza? Como analisar essas grandezas? Como é que eu analiso essas grandezas? Vamos lá? As grandezas que mais caem nas questões são pessoas, produção, tempo e execução, onde eu vou generalizar essas grandezas. Beleza? Quem são as pessoas? As pessoas, gente, serão aquelas que atuam no problema, produzem, fazem algo. Exemplo, galinhas, máquinas, operários, etc. E a produção? A produção será tudo aquilo feito, produzido pelas pessoas. Exatamente. Por exemplo, a galinha coloca ovo, então produz ovos. As máquinas, elas fazem parafusos, fazem várias coisas, então parafuso será produção. Os operários fazem várias coisas, eu coloquei aqui como exemplo apartamentos, e assim sucessivamente. E me diga aí, professor, e o tempo? O tempo, gente, cuidado, o tempo será dado em dias, horas, meses, anos e assim sucessivamente. Muito diferente de execução de trabalho, porque são duas grandezas de tempo ao mesmo tempo, e a que mais cai é as horas diárias, é o que você executa por dia. Por exemplo, eu trabalho 3 horas por dia, 3 horas por dia é execução. Eu trabalho 3 dias, é o tempo. Beleza? Aí eu fiz o quê? Um quadro já pré-pronto para a gente analisar essas grandezas aí. Como eu coloquei, como analisar as grandezas. Então, guardem essas aí que já estão prontas, né? Então, o quadrinho. Então, eu vou analisar pessoas com produção, pessoas com tempo, pessoas com execução, produção com tempo, produção com execução e tempo com execução. E como é que eu faço essa análise? É fazendo uma pergunta, sempre tendo uma constante em mãos. Beleza? Você esquece ali o contexto do problema para analisar se vier essas grandezas aí, se encaixarem nessas grandezas, você esquece o contexto do texto. Se você esquecer desta tabelinha, você faz o quê? A pergunta. Por exemplo, se eu aumentar o número de pessoas para produzir em um determinado tempo, então fixei um tempo, então vou produzir mais ou menos, então vou produzir mais. Então quer dizer, se você aumentar uma grandeza e a outra também aumentar, elas são o quê? Elas são diretas. Agora, pessoas e tempo. Eu aumento o número de pessoas para fazer, vamos supor, agora eu vou pegar uma constante,
para uma constante que se chama, vamos pegar aqui um exemplo, uma borracha, né? Qualquer coisa. Então eu vou pegar aqui uma borracha. Então, se eu aumentar o número de pessoas para fazer uma borracha, eu vou fazer em mais ou menos tempo, menos tempo. Então, aumentei o número de pessoas e diminuiu o tempo. Então, elas são o quê? Inversas. A mesma coisa de pessoas e execução. Vou fazer o contrário agora. Eu vou fazer de execução para pessoas, para vocês verem, né? Se eu estou trabalhando mais horas por dia para fazer uma determinada borracha, é porque tem mais ou menos pessoas me ajudando. Ó, menos pessoas. Então, inversas. Percebam que pessoas e tempo, pessoas e execução, que são duas unidades ali, né, de tempo, né, são inversas. Dá para memorizar isso aí, não dá? E agora, produção e tempo. Produção e tempo ou tempo e produção. Aí você escolhe qual é a análise. Eu vou fazer de tempo para produção. Então, se eu tenho mais tempo para produzir, eu vou produzir mais ou menos. Vou produzir o quê? Vou produzir mais. Estão diretos. Execução e produção. Vou fazer de execução para produção também. Se eu estou trabalhando mais horas por dia, eu vou produzir mais ou menos? Claro que eu vou produzir mais. Então são diretas. Agora, tempo e execução. Olha, uma coisa que eu quero chamar a atenção. Olha lá, produção com tempo e produção com execução. Todas as duas são o quê? Inversas. Certo? Tempo e execução. Vou fazer de execução para tempo. Se eu estou trabalhando mais horas por dia para fazer uma borracha, eu vou fazer em mais ou menos tempo. TNC está na cara que eu vou fazer em menos tempo. Então, análise de tempo e execução são inversas. Esse é um quadro já preparado que eu estou te dando para quando cair essas grandezas aí, vocês não precisarem fazer análise nenhuma e direto o que? Colocando diretas e inversas. Beleza? Vou fazer aqui exemplos com questões. Da Prefeitura de Novo Hamburgo, Agente de Fiscalização Ambiental 2024. É isso mesmo. Então tá aí, ó. Barras de cereais foram levadas a um acampamento e foram suficientes por 10 dias para 3 escoteiros. Bom, caso houvesse mais 2 escoteiros, quer dizer, de 3 passou para 5, nesse acampamento, essas mesmas barras de cereais, quer dizer, as barras de cereais é a minha constante, porque ela não está mudando. Quantos seriam suficientes para quantos dias? Então, dias, ele quer o tempo. Então, aí eu tenho apenas 2 grandezas, porque a barra de cereal aí é fixa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver se encaixa naquelas grandezas lá que eu generalizei. Então, escoteiros se encaixam em pessoas e dias se encaixam em tempo, certo? Tempo e pessoas, colocando aí na ordem do problema. Professor, e se eu não colocar na ordem do problema, tem algum problema? Não. O importante é, ele quer o quê? Dias ou pessoas? Olá, grifada, dias. Então, você vai circular o tempo. Esse destaque do tempo aí é importante por um detalhe. Vamos lá. Quando você for lá no quadrinho, você vai ver que tempo e pessoas são grandezas inversas. Ah, professor, eu esqueci. Então faça a sua análise. Se eu aumentar o número de pessoas para fazer uma borracha, eu vou fazer em mais ou menos tempo? Vou fazer em menos tempo. Então, são inversas. Aí o que é que você vai fazer? Na outra grandeza que não está circulada, você vai colocar um i. Agora, coloque os dados da questão, tempo embaixo de tempo,
pessoas embaixo de pessoas. Então, tempo, 10 dias, pessoas, 3 escuteiros. Essa é a primeira linha. Na segunda linha, o que está circulado é a minha incógnita X. E aí a outra pessoa, né, a outra grandeza, que é a segunda linha, vai ficar para 5 escuteiros, porque entraram 2. Se houvesse mais 2 escuteiros. Agora que vem a brincadeira. Como ele quer o valor de X, você vai botar X igual tracinho. X é tempo. Quem é que está com X no tempo? 10. Aí você vai botar 10 vezes. E tudo que vier agora, você vai botar na operação da multiplicação. Agora ficou lá pessoas 3/5. Só que aquele I, nós vamos chamar I de intocável. Intocável é que você não pode mexer. Então, se é 3/5, vai ser 3/5. Então, intocável, você irá repetir a fração. E antes de repetir a fração, ou inverter, que a gente vai ver depois, veja se pode ser simplificado antes de colocar lá. 3/5 não pode ser simplificado, então vou botar 3/5. Agora aí é conta. Você pode simplificar 10 por 5, que dá 2. 2 vezes 3 dá 6 dias. Mas como a conta é pequenininha, eu vou fazer aí direto, certo? Então, 10 vezes 3, 30. 5 embaixo, 30 sobre 5, dá o quê? 6 dias, letra A de aprovados. Olha que bacana. E de intocável, você vai repetir a fração. Beleza? Vamos ver aí um exemplo agora de regra composta. Olha aí o texto. Durante um treino para uma competição esportiva, um ciclista com velocidade média constante percorre 300 km em 3 dias, pedalando 5 horas por dia. Perceba que ele está dando dias e 5 horas por dia. Então ele está lhe dando tempo e execução e 300 km. Será que 300 km, quando eu generalizei aquelas grandezas, se encaixam em alguma grandeza daquela? Claro que se encaixa. Por quê? Um ciclista, ele percorre 300 quilômetros. Então, ele vai percorrendo, ele vai fazendo mais quilômetros, ele vai produzindo, vai fazendo algo. Aí vamos terminar, né? Em quantos dias ele quer o tempo? Esse ciclista percorrerá 600 km se pedalar 6 horas por dia. Então, nós temos aí produção, nós temos o tempo, e nós temos a execução de trabalho. Como ele quer em quantos dias, ele quer o tempo, então circule o tempo. Agora você vai esquecer aqueles números ali e fazer a análise. Como é que eu vou fazer essa análise da composta? O que está circulado, você vai analisar com a outra e depois com a outra. E essa ordem aí, professor, eu quero fazer tempo com produção. Professor, eu quero fazer tempo com execução. A questão é sua. Você que vai decidir a sua ordem. Então, se eu for analisar tempo com execução, se você voltar à aula e ver lá nosso quadrinho, vai ver que tempo e execução são inversas. Mas eu esqueci na prova, professor. Como é que eu faço? Pergunta. Se eu trabalhar mais horas por dia, eu vou fazer uma borracha em mais ou menos tempo? Em menos tempo. Então eu vou lá e boto I. Agora eu vou fazer tempo com produção. Se você olhar lá na nossa tabelinha, tempo com produção são diretas. Esqueci. Faça a pergunta. Se eu tenho mais tempo para produzir, eu vou produzir mais ou menos? Vou produzir mais. Feito essa análise aí, já foi, Bandamel. Aí vai ficar o quê? I de intocável. Esse intocável, você vai repetir a fração. Agora nós vamos chamar de doida. Gente, o que é doida? Doida é porque não é certa. Se não é certa, você não vai repetir a fração, você vai inverter a fração. Pronto, acabou.
coloque os dados aí e faz a questão. Então, produção 300 km em 3 dias, em 5 horas por dia. Lá, 600 km, onde está circulado é o X, em 6 horas por dia. Aí você vai ver se alguma dessas frações aí, antes de fazer qualquer cálculo, pode ser simplificada. Gente, olhando lá 300 km, 600 km, eu posso simplificar por 300 logo. 300 por 300, 1. 600 por 300, 2. Então, ao invés de eu trabalhar com 300 e 600, eu vou trabalhar com 1 e com 2. Mas quem quiser trabalhar com 300 e 600, fique à vontade, só que a conta vai ficar grande. E 5/6 não tem como simplificar. E aí, qual é a brincadeira? X igual, passa o tracinho. Quem é que está com X? Né? X é tempo, quem está com X é 3, bota 3 vezes. Aí nós vamos, né? D de doida inverte. Espera aí que tem música daqui a pouquinho para você memorizar isso. D de doida inverte. Aí vamos lá. Ao invés de colocar o meio, você vai botar 2 sobre 1. Tudo na operação da multiplicação. E lá na intocável, se é 5/6, você vai botar 5/6. Aí você poderia simplificar, porque 3 vezes 2 dá 6, com 6 embaixo vai embora, só ficaria 5. Mas como uma conta é pequenininha, eu vou fazer aqui. 3 vezes 2 vezes 5 vai me dar 30, e 1 vezes 6 vai dar 6, dando o quê? 5 dias, letra E de E inteligente. Beleza? Olha que coisa massa. Então, o objetivo aqui é analisar as grandezas, se elas são inversas ou diretas. Se elas encaixarem naquelas grandezas que nós analisamos, você já tem se elas são diretas ou inversas. Caso possua outra grandeza no problema que não se encaixe, você dê o nome e faça a pergunta. Se aumentar uma, o que é que vai acontecer com essa outra? Se aumentar, bota o D de direta, que vai ser doida, que você vai saber que você vai inverter a fração, porque doida não é certo. Agora eu vou botar uma musiquinha pra gente, porque lembrar disso tudo aí. Beleza? Vamos lá, galera! Para calcular a regra de 3, precisamos analisar as grandezas que são diretas ou inversas. Para calcular a regra de 3, precisamos analisar as grandezas que são diretas ou inversas. Se for direta, coloque D. Se for inversas, coloque I. Se for direta, coloque D. Se for inversa, coloque I. D de repete. I de tocar, repete. D de doida, repete. I de tocar, repete. D de doida, repete. I de tocar, repete. É isso mesmo. Então, para calcular a regra de 3, precisamos analisar as grandezas, se são diretas ou inversas. Se for direta, coloque um D. Se for inversas, coloque um I. D de doida, inverte. I de intocável, repete. Agora é só treinar e cair para um abraço e não errar nunca mais. Regra de 3. Eu fui lá, meu forte abraço e tchau!